Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast entre um paciente e outro. Se você não me conhece, eu sou o Zé Bastos. Eu que vou conduzir a conversa aqui hoje com o meu amigo Vinícius Silva. Muito obrigado da sua presença. É a sua segunda vez aqui, né? Sim, na verdade, minha terceira vez fazendo live com você. Nós fizemos uma na pandemia uma vez. No Instagram ainda, né? É, isso. Sobre impressão 3D, eu acho, né? Foi. Quando tava começando a empresa sua, né? De alinhador também. Era aquele começo, né? Era o começo. Era isso mesmo. E depois a gente veio falar sobre alinhador, né? Veio junto com a Bia. Sim. E agora vamos falar hoje de preventivo pouco, novos projetos, novos cursos aí a serem divulgados, né? Sim. Então, hoje, como a gente tem o apoio da Tal Chá, você vai servir um chá, vou servir um chá para você de novo aqui. Escolhi um diferente, que acho que você não tomou, que eu escolhi um chá de jasmim, não sei se te agrada, eu escolhi antes. Mas me agrada mas sim. É muito bom. Muito gostoso. E também temos o apoio da Goela, então eu peguei hoje um doce lá para você experimentar. Lembrando que a Goela Padaria também serve almoço durante a semana e também aos sábados tem feijoada. De quarta e sábado tem feijoada em horário mais estendido ali do almoço. Mas todo dia a partir das 11h30 está servindo almoço por quilo lá. Então quem quiser, for de Bauru, estiver por aqui, fique à vontade de lá tomar um café, almoçar, comprar pão, doce. Você vai experimentar o doce hoje. E também outro apoiador nosso, muito obrigado, a Dental Brasil, que acho que todo mundo vai lá aqui de Bauru, né? Que é dentista, já passou lá um dia. Acho que os alunos também devem comprar as coisas lá também, né? Com certeza. Então aí, muito obrigado aí. Vamos lá. Vi, então deixa eu começar servindo um chá para você. Obrigado pelo convite de novo, né? Obrigado pelo jeito que você gostou da nossa primeira bate-papo, né? Já é a terceira vez que estamos vindo. Não, claro, sempre tem. Nunca acaba o assunto, na verdade. Nunca acaba. Né? Nunca acaba o nosso assunto. Na verdade, ortodontia e cirurgia caminha muito junto, né? Sim. E eu acho que isso. A gente pode escolher qualquer tema e fala, tem coisa que aparece nova, a gente reforça conceitos também quando se encontra, né? Porque as coisas vão se atualizando e eu vejo que também você ficou numa situação assim que você pegou uma herança de peso ali para seguir, né? Que é tomar conta hoje do curso da preventiva, né? Sim. A ortopreventiva é aquele aconchego no coração, né? É. Então, sempre que a gente vai falar de ortodontia em crianças, a gente pensa nisso como se fosse um abraço carinhoso mesmo, né? E eu acho que toda vez que a gente vai falar, quem gosta de falar sobre ortopreventiva são pessoas que realmente têm um amor por isso, porque é muito gratificante, né? Os pacientes são muito gratificantes, eles ficam muito felizes, eles participam do tratamento, né? Você conhece a vida desses pacientes porque você acompanha eles algumas vezes desde os 5 anos de idade até a dentadura permanente completa, né? Às vezes até o final do crescimento, 18, 21 anos do paciente. E não é porque um ortodontista faz preventiva que ele não vai cuidar desse paciente até o final do crescimento, né? Com certeza. Começa ali e dali é só... Na verdade, a gente separa a ortopreventiva da corretiva, mas no fim todo é um tratamento de um paciente por inteiro, né? Exatamente. É você acompanhar seu paciente desde o momento que você pode começar a intervir, né? Até o momento que ele vai terminar o crescimento dele e seguir a vida dele, né? Eu mesmo sendo cirurgião, você sabe disso, eu fiz a ortopreventiva ainda quando era na antiga Profis ali, né? Como parte da minha formação de cirurgião, e foi muito rico assim o que eu tive de aprendizado de fazer a preventiva. E você sabe que eu acho que na época, cara, eu já até falei isso daqui, teve uma época que o pessoal que fazia horta, assim, isso falando quase 20 anos atrás já, o pessoal que fazia horta saía trabalhando logo, cara, assim, arrumava emprego em clínica, em lugar para atender, e a cirurgia demora, né, cara? A cirurgia demora. Eu vi que o pessoal, que todo mundo que estava na ortodontia, no primeiro semestre já estava ganhando dinheiro, trabalhando, e na cirurgia até se aprender que seja extrair um terceiro bem, demora um pouquinho, né, para você poder ter alguém que te indica e confia, né? O pessoal é mais arriscado na ortodontia, né? Então, na ortodontia eu via que o pessoal já saía ganhando dinheiro, sim, mais rápido. Mas eu acreditei no que eu queria e depois esse retorno veio também da mesma forma. Mas o aluno de ortodontia, ele busca alguma coisa assim de já sair trabalhando logo depois do curso, né? Sim. Eu acho que assim, a ortodontia na graduação é muito fraca, né? Quase inexistente, na verdade, né? Ainda que na USP aqui de Bauru, a ortodontia ela tem 1 ano e meio, né? Então ainda é um currículo um pouco mais
extenso, mas mesmo assim ainda a formação é muito básica, né? Então, mesmo quando você termina a graduação, se você não tem certeza ainda se você gosta de preventiva, se você gosta de falar de ortodontia, às vezes é interessante você seguir algum curso que vai te dar um pouco mais de base, um pouco mais de informação sobre aquilo que você está aprendendo ali, né? Porque a gente sai da graduação meio assustado, né? Pensando que a ortodontia é aquele dobrar o fiozinho e que é muito difícil. Porque na verdade, na graduação acaba sendo meio que laboratorial a ortodontia também, né? Não tem muito contato com atendimento de paciente, né? O que é muito difícil, né, Zé? Porque eu tô já 6 anos já que eu terminei a faculdade e desde então nunca mais eu fiz um aparelho, né? Tem protestos que fazem isso pra essa nós, parte, né? Então, e muito melhor do que a gente, muito, né? Muito melhor. Ainda mais aqui em Bauru, nós somos muito privilegiados, né? E então, assim, eu acho que depois da graduação é muito importante que você tenha um conhecimento um pouco maior sobre o que é ortodontia antes de você falar, não, eu não gosto daquilo, né? E não tem como, assim, muita gente faz isso, mas o ideal da formação de um ortodontista é começar pela preventiva, né? É sempre começar como pelo você básico, fez assim, né? também, né? Sim, eu acredito que sempre começar pelo básico é o mais indicado, né? Você começa pelo mais simples, pelo começo, né? E a ortodontia interceptiva é o começo. O curso de ortopreventiva, como você falou, que você já participou dele, ele completou mais de 40 anos de existência, né? Então é um curso que formou a maior parte dos nomes importantes que nós temos na ortodontia hoje passaram pelo curso, né? Então nós temos Daniela Garibe, Túlio Lara, a Gisele. O Túlio fez junto comigo. A gente fez na mesma época. Então nós estamos... Eu falo que ele foi meu professor, mas é mentira. A gente fez na mesma turma. Mas já tem tanta gente importante que passou por lá, porque realmente eu acho que ali te dá aquela base mas eu vi, que assim, você precisa para continuar. Mas né? eu vi uma situação que antes acontecia, que era meio que obrigatório você ter feito a preventiva para fazer um curso de uma especialização em ortodontia corretiva, vamos falar assim, né? Porque acaba misturando um pouco, né? Uhum. Mas eu falo, era o passo, a formação aqui em Bauru era fazer a preventiva e depois fazer o batô e daí fazer a corretiva. Hoje em dia isso às vezes não acontece, né? Eu acredito que hoje em dia o pessoal está acelerado, né? O pessoal quer acelerar e correr e sair para o mercado de trabalho, né? Mas só que daí tem um erro nisso, né? Porque as especializações, por mais que elas tentem, não tem um tempo hábil para eles conseguirem tratar toda a interceptiva, tratar todos os tratamentos de preventiva, para aí começar a te passar a corretiva, né? Porque eles têm que te ensinar a corretiva para você entrar para a clínica, para você começar a aprender, para você começar a aplicar aquilo no mercado e começar a ganhar dinheiro, é o que você falou. A pessoa que entra para fazer uma especialização de ortodontia, muitas vezes ele entra já pensando que ele quer começar a trabalhar. Então, se ele começa no ensinamento básico lá da preventiva e tudo mais, às vezes ele vai demorar muito para entrar numa clínica e o aluno não gosta muito mais disso, né? Então, eu acredito que hoje as especializações, por mais que elas tentem, ainda assim elas ficam fracas no ensinamento da ortodontia interceptiva. Eu vejo que por mais que os professores daquela especialização tenham uma formação muito extensa no assunto, ainda assim o aluno sai muito despreparado em relação a isso, porque ele não consegue durante a especialização ver os casos completos, assim, começo, meio e fim, acompanhamento e saber o que fazer realmente nesses casos de interceptiva. Porque de todo jeito, mesmo na preventiva, que é o início do aprendizado, o aluno tem que estar formado, né, para poder fazer, né? Então, tem que ser após a graduação, o término da graduação, que começaria o curso da ortodontia preventiva. Mas também não tem como fazer a especialização e a preventiva junto, né? Também é muito puxado para o aluno, né? Muito puxado. De fala de custo, de valor, assim, e de carga de estudar também, né? Porque tem que ver que por trás de qualquer curso a gente tem que estudar para estar acompanhando as aulas também, né? Eu acredito que é difícil fazer os dois. A preventiva eu fiz individual, né? Fiz só a preventiva. Eu fiz a residência no Centrinho junto com o curso de preventiva. E depois eu fui para o mestrado junto com a especialização. Assim, é muito pesado. Né? Era uma coisa assim que era 20 horas de trabalho por dia, né? Então é muito sacrificante e às vezes você não consegue se dedicar nos dois o quanto você deveria. Você acaba deixando de desejar uma vez em uma vez no outro, né? Então eu acredito que a formação separada seja interessante porque você gosta de abraçar tudo junto, né? Que as oportunidades vão aparecendo, né? E acaba que a gente acaba abraçando mais do que às vezes deveria, né? Mas com dedicação você consegue tocar tudo, né? Mas, assim, hoje, se eu pudesse voltar atrás, né? Eu acho que eu escolheria ir com mais calma e fazer as coisas com mais calma. Fazer o curso de preventiva, depois fazer uma especialização, depois começar a desenvolver uma
uma casuística para ir entrar no mestrado, né? Eu acredito que fazer tudo assim aglomerado é Dá interessante. certo, mas é puxado, né? Mas é muito puxado. É um sacrifício, eu acho que é bem grande, assim, da sua vida pessoal, da sua vida social e acaba que você fica muito debilitado por causa disso. Mas depois, quando acaba tudo, vem uma luz no fim do túnel. Não, né? mas já passei por uma coisa assim. Eu inventei de mudar de consultório, estava na metade do mestrado, eu fui fazer minha especialização em dor, tudo junto, assim. Foi um furacão. Ainda trabalhando no centrinho, né? Tendo consultório em reforma ali de um lugar para o outro. Então foi uma época que eu lembro que não sei se faria de novo igual não, viu? Depois que passa, a gente fala, nossa, ainda bem que passou. Mas quando estamos lá, a gente sabe o quão sacrificante é. Alguém pagou o preço ali. Alguém ficou alguém ficou para trás, né? Alguém ficou. Mas foi coisa assim, aconteceu de ter entrado no mestrado, depois aconteceu a oportunidade de mudar de consultório, e ao mesmo tempo eu queria fazer especialização em dor. Então, eu acho que a especialização em dor foi o que eu faltei assim de ler alguma coisa ali a mais, sabe? Que tava me... Porque ainda no mestrado eu caí em uma, cara, de inventar... Mestrado não adianta. Mestrado tem que começar sabendo que você vai terminar. Não adianta inventar... Não é um doutorado, né? Sim. Eu inventei de fazer um trabalho clínico, daí no meio falei, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Daí falei, Dani, não vai dar tempo. Dani Garibe me orientou. E daí eu peguei e mudei de um mês para o outro, assim. Falei, vou fazer outro trabalho, eu não tenho que fazer. No meu mestrado eu já entrei com força total na interceptiva, né? Então, minha pesquisa de mestrado eu já comecei a trabalhar em crianças, mas a gente começou a trabalhar com alinhadores em crianças, né? Então, um assunto que é totalmente novo, ainda muito debatido, né? Mas que é uma realidade hoje em dia, né? É uma realidade. Mas o pior, Zé, é que quando nós começamos, a gente não sabia nada. Não sabia nada, a gente não sabia nada, a gente teve que aprender desde o escaneamento. Mas já tinha empresa de alinhador nessa época ou não? Não, foi tinha depois, nada. foi logo depois a empresa. A empresa veio 2 anos depois. Tá. Então, quando começou, realmente eu não sabia nada. Daí, junto com a doutora Daniela Garibe e a Priscila Ayub, nós desenvolvemos lá, começamos a desenvolver o material. Mas, assim, eu lembro das primeiras colagens que eu fiz, das primeiras instalações, foram desastrosas, assim, né? E isso que é o legal, né? Então a gente começa muito no básico e vai avançando, né? Isso que é o legal. A gente vê lá no curso da Preventiva, eu já estou trabalhando lá há 6 anos, agora estou 2 anos entrando para o meu 3º ano de coordenador. E eu vejo o aprendizado dos alunos é muito gratificante, sabe? Eles entram lá no primeiro dia, no primeiro mês, eles saem de lá preocupados, achando que eles nunca vão aprender aquilo, que é muita coisa. Aí chega no segundo mês que eles entram na clínica, eles ficam emocionados, né? Porque eles começam a aplicar aquilo que eles estão aprendendo na sala de aula e começam a ver o resultado, que dá certo, que consegue bandar, que consegue moldar, que consegue transferir. E com tanta dificuldade, mas já consegue. E aí lá pro meio do ano você vê que o aluno já está conseguindo fazer tudo sozinho, que ele não precisa mais de ajuda. Diagnóstico, planejamento, né? É muito gratificante. Hoje em dia a né? Preventiva está com quanto tempo? Tá 42 anos. Não. Não, quanto tempo de curso hoje? 11 o formato meses. do curso? 11 São meses. 11 meses de curso, 3 dias por semana. Tá. Uma vez por mês. Uma vez por mês, tá. Isso é. Isso, diminuiu, né? 42 anos da primeira turma da Profis, né? É isso, né? Isso. Primeira turma. Foi logo junto com a corretiva do Dr. Dino, né? Começou com o Dr. Omar e o Dr. Dino? Começou com o Dr. Omar. Não, no começo era o Dr. Omar. Mas fala, a preventiva e a corretiva lá que tinha o Batô, tudo, é ao mesmo tempo de... Eu acredito que o Batô começou depois. Eu acredito que depois de 2... Eu não tenho certeza, ficam pesquisar depois. Veio depois, eu também não lembro disso aí. A corretiva. Porque a corretiva completou 40 anos agora, né? E a preventiva já está com 42. Então acho que a corretiva veio depois, né? E eu falo porque, assim, muita gente... É muito conhecido o curso, né? Até hoje, quando tem encontro, qualquer coisa de referência, de formação, todo mundo... todo mundo não, mas muita gente boa passou aqui, né? Sim. Vamos falar assim, né? E o curso é engraçado, né? Que o Dr. Omar, por exemplo, ele parou tem 13 ou 14 anos, né? Nossa, que ele não já trabalha mais. E ainda hoje você vai no congresso, acabei de voltar do SPO, um congresso muito grande de ortodontia que tem aqui no Brasil, né? Talvez o maior do ano. E ele ainda é mencionado em todas as aulas que falam sobre interceptiva, né? E a gente acredita que até que uma aula que seja de interceptiva, que não mencione o Dr. Omar, tá incompleta, né? Porque ele é a base de tudo, onde tudo começou, né? Você vai falar do padrão 2, o acompanhamento do padrão 2 é que a gente saber que o padrão 2 ele cresce sempre padrão 2,
Foi a tese do Dr. Omar. Os trabalhos com o Bionator, com o Herbst, trabalhos muito ricos que ele publicou para nós, né? O Dr. Omar teve mais de 500 publicações na carreira dele. E eu acho que se hoje se faz tanta expansão também veio por conta dele divulgar esse protocolo, né? Exatamente. A gente estava conversando com alunos antigos dele, né? Dr. Davi Noman, tudo mais. E a gente estava falando exatamente isso, né? Quando o Dr. Omar começou, as pessoas tinham medo de expandir, né? Expansão rápida da maxila, que expandia, soltava as suturas da maxila. Uma disjunção óssea, né? O pessoal tinha muito medo. E hoje é uma coisa tão corriqueira para nós, que é tão segura, né? Que nós sabemos como ela acontece de forma segura, que virou parte do nosso dia a dia, né? E que acaba que hoje, se você for ver, não tem contraindicação, né? Não tem. Aliás, só tem vantagens de uma expansão, hoje, né? Até hoje não encontraram algo ruim ligado à expansão rápida da maxila. E sabe uma coisa que eu acho que tem que ver hoje? Acho que até isso acho que você seria a melhor pessoa de falar isso. É o pessoal que faz expansão em paciente com fissura, que ainda coloca contenção removível, cara. Isso ainda sempre, assim, não vou falar toda semana, mas sempre ainda chega o paciente que fez a expansão com o aparelho fixo e na área da fissura ele sabe que não vai formar osso, para preparar para o enxerto, vem o paciente para operar, vem com contenção removível. Isso quando não perde a expansão, né? Sim. Até nos pacientes sem fissura, né? O pessoal coloca... Paciente, você conseguiu expandir, não foi aquela super expansão, você sabe que precisa manter aquilo lá que você conseguiu. Tá justo, né? Tá justo. Aí a hora que você vai ver, alguém trocou aquilo e colocou uma contenção removível, né? Lá no curso, no curso e na minha prática clínica, né? Tudo que eu posso colocar fixo, eu coloco fixo. Porque eu vejo que fissura mais ainda. Eu vejo que criança, assim, tem criança colaboradora, tem criança que não, né? Assim como os pais, tem pais que ficam mais em cima, tem outros que já terceirizam um pouco essa parte. Mas eu acho que quando você põe para a criança decidir se usa ou não, vira um brinquedo, né? Muitas vezes, né? O paciente não usa, ele fala, vou ficar um pouquinho sem, ele volta, não mudou nada, vou ficar um dia inteiro, na hora que vai ver, ficou uma semana e às vezes perdeu o tratamento, né? E vira uma tortura, né? Para os pais, para a criança, ficar cobrando todos, aquilo, né? Você sabe que existe um aparelho que chama Bionator, que é um aparelho que faz o avanço mandibular, né? E esse aparelho é um aparelho que, por teoria, é um aparelho que ele fica solto na boca do paciente, né? E por ele montar, por ele fazer esse avanço da mandíbula, ele faz algumas remodelações dentro da boca do paciente, no esqueleto do paciente, para conseguir corrigir parte ou então o padrão 2 da criança, né? E esse aparelho estava tendo muito problema com ele, porque ele é um aparelho que fica solto na boca. Então, para eu falar que ele estaria pulando dentro da minha boca. E os pacientes não estavam colaborando. Então, isso era um problema muito sério para mim, né? E a outra opção era o Herbst. O Herbst é um aparelho fixo, que ele também faz o avanço mandibular. O problema é que o Herbst, o custo dele hoje, só daquele sistema dele, é R$450. Então, para o paciente é um aparelho muito caro, que a gente tem que cobrar muito caro no consultório e que quebra muito. Então, para mim, o Bionator era perfeito, porque era um custo-benefício muito aceitável e o que ele conseguia de vantagem era muito grande. Então, o que a gente fez de modificação? Diminuímos a quantidade de acrílico do aparelho e colocamos um grampo de Adams lá nos molares superiores, que são molares que a gente não vai fazer o desgaste do acrílico. Para estabilizar um pouquinho mais. Para estabilizar um pouco mais. Então, mesmo um pouco mais de estabilidade, mesmo ele sendo um aparelho removível, mas tendo um pouco mais de estabilidade, eu consigo já o dobro ou o triplo de colaboração que eu estava conseguindo antes. Então, mesmo nos pacientes que estão com Bionator, que já estavam em tratamento, eu estou reembasando, né? Então, eu moldo, faço uma nova moldagem do paciente. Para poder colocar o gancho, o grampo, né? Para poder colocar o grampo, porque eu estou vendo que a colaboração aumenta de um nível tão significativo que para o paciente é muito bom e para mim é muito bom. Eu terminei o tratamento agora de um paciente, menino de 15 anos de idade, fizemos a radiografia carpal, ele ainda tinha crescimento pela frente, 1,90 m de altura, jogador de basquete, tinha uma classe 2, uma curva de SPI muito grande, e ele queria tratar com alinhadores. E o problema dele era deficiência mandibular. Alinhador não consegue avançar a mandíbula. Alinhador não consegue avançar, não consegue fazer essa mesialização, essa protrusão da mandíbula, né? E ainda hoje, tá? Eu tô falando os dados de hoje ele não consegue fazer isso. E nesse paciente, fazer a retrusão da maxila não ficaria bom, porque a face dele ficaria birretrusa, né? Porque a mandíbula já era para trás. Então, eu queria avançar a mandíbula dele. E aí, eu fiz a proposta para ele e para a mãe de utilizar esse Bionator com o grampo de modificado, Adams. né? Vamos falar assim. Daí, eu coloquei bem pouco acrílico, o mínimo de acrílico que eu podia e o grampo de Adams. Em 3 meses, o paciente voltou em classe 1, curva de SPI dele está quase
corrigida, agora estou terminando de desgastar o acrílico, mas o benefício que ele me trouxe, esse aparelho, foi muito significativo. Não vai precisar de mim. Não vou precisar de você nesse paciente. E agora, eu até, para mim foi ruim. Porque agora eu não ponho alinhador mais nesse paciente. O paciente está com uma oclusão ótima. Ele falta girar um canino inferior, uns 5 graus, que eu vou colocar um alinhador e vou corrigir no paciente. Então, até para mim, não foi um bom resultado, porque eu preciso tratar com alinhador, queria tratar com alinhadores, e não vai ser necessário, né? Tem um artigo que foi publicado na Engel em 2018, que ele mostra o quanto a gente consegue de correção se utilizar o aparelho certo na interceptiva. E ele fala que em pacientes com padrão 1, né, que a face é equilibrada, eu consigo por volta de 57% de correção. E no paciente do padrão 3, que é, por teoria, o paciente que tem a pior oclusão, a gente consegue até 76% de correção da má oclusão deles. E tipo, o mais legal desse artigo é, se você olha na discussão dele, ele fala que o resultado que você consegue na interceptiva, o índice oclusal que você consegue, já é um índice oclusal que é considerado pela literatura, pelos leigos, por quem não sabe de ortodontia, sucesso, como uma oclusão estável. Isso é o que a gente vê na maior parte dos pacientes da preventiva. Isso que me dá muita satisfação. Eu chego na clínica, termino o tratamento interceptivo e eu vejo que aquele paciente está finalizado, entendeu? É muito, muito satisfatório. Porque é claro que o Júlio Laranja tem ajudado muito a divulgar a prevenção, né? Mas muita gente não sabe a idade de levar os filhos ainda no ortodontista. E eu já falei isso várias vezes aqui. Toda família que tem criança tem que ter um ortodontista de confiança na família para poder acompanhar o crescimento. Porque ninguém mais sabe isso do que o ortodontista. Né? A hora de tratar, de não tratar, que às vezes é mais difícil do que tratar também, né? Exato. E até a hora certa de tratar, né? É saber falar ou não também, né? Eu acho que assim, em Bauru é mais importante ainda, porque eu acho que em Bauru é o berço de tudo isso, né? Então, em Bauru, se você tem uma criança de 5, 6 anos e ela não tá fazendo acompanhamento com o ortodontista ainda, tem alguma você coisa tem errada, alguma coisa muito errada, porque é muito difícil acontecer. Não quer dizer usando aparelho, né? Exatamente. Então, eu falei acompanhamento, né? Não necessariamente com um aparelho. Mas em Bauru é muito difícil, né? Até porque as escolas são assistidas pela faculdade, a faculdade faz a triagem nas escolas, né? Então é muito difícil uma criança aqui em Bauru passar por isso. E o Júlio Laranja está sendo muito interessante, né? Eu acredito que o Júlio Laranja tinha que ser intensificado para outros países também, né? Eu acho que outros países virar uma campanha mundial. Virar uma campanha mundial, porque é importante, né? Em todo lugar é igual isso, né? Sim. E tem países que tratam as más oclusões como um problema de saúde pública, né? Então, lá na Europa, né, existem países que é obrigatório você fazer o tratamento interceptivo nas crianças, né? E eu acredito que em todo lugar deveria ser assim. Não, e acho que hoje, eu falei isso daqui, acho que foi com o Gui, sobre tratamento, que hoje em dia a gente só não consegue fazer a mandíbula parar de crescer, né? Sim. Então, Desculpa. Então, muitos dos problemas da face, da oclusão, a gente só não consegue fazer o quê? Cuidar de látero, um prognatismo. Então, alguns tipos de maloclusões ou de crescimento errado, a gente não tem controle. Mas a grande maioria a gente consegue suavizar muito. Agora, cara, os casos mais graves de ponta, assim, os extremos, acabam virando cirurgia, daí não tem o que fazer, né? Não. O importante é você saber diagnosticar, né, Zé? Eu acho que tudo que é bem conversado fica tudo bem, né? Então, assim, muitos pacientes chegam para nós, a gente sabe que mesmo quando se a gente fizer todo o tratamento adequado com o aparelho adequado, você já sabe que daquele paciente o prognóstico é muito ruim, né? E isso é bom para os bucomaxilo, né? Porque eu sei que ele vai acabar caindo para cirurgia. Então, muitos pacientes meus, eu já preparo eles porque eles sabem que um dia eles vão precisar de cirurgia ortognática. Uma hora eles vão ter que ter essa conversa, né? São os casos mais extremos, né? Mas eu acredito assim que essa conversa, pelo menos comigo, é uma conversa que rola desde o começo, né? Nós trabalhamos baseado na face do paciente. Então, se a face do paciente é corrigível, a gente vai corrigir. Se ele está em tempo de correção, né? A gente vai tentar corrigir. Intervir, né? Se ele não está em tempo de correção mais, a forma de corrigir isso é através de vocês, né? Da cirurgia. Mas acho que quando o paciente conta com a cirurgia e é escutado isso desde sempre, agora acaba ficando mais fácil ou mais suave dele entender. Agora, quando o ortodontista ou o dentista que cuida fala, nossa, vai ter que fazer uma cirurgia, nossa, mas vê só o lado ruim, tudo é ruim. Sim. Né? Daí o paciente já chega falando que não... Muita gente já entra aqui no consultório na primeira consulta para a cirurgia já falando que não quer. E quando ele já entra não querendo, eu não estou aqui para convencer, sabe? Eu consigo falar o que eu consigo melhorar. Mas convencer as pessoas de tratar é muito difícil, viu? Sim. Eu acredito que desculpa. Eu acredito que essa seja uma tarefa do ortodontista, tá? Eu vou falar de um termo muito chulo, assim, que eu uso
sempre que eu vou dar aula para os alunos, eu gosto de mostrar na minha primeira aula, que é a minha aula de diagnóstico baseado no padrão, eu gosto de dizer para eles que eles têm que entender o que é uma face boa ou uma face ruim. Certo? É função do ortodontista olhar para o paciente e falar, ó, sua face está em equilíbrio, ela tem uma face boa. Ou a sua face não está em equilíbrio. O meu tratamento não vai conseguir entregar o que você precisa para você melhorar o seu esqueleto, certo? Eu preciso do seu tratamento fazer um tratamento que seja ortocirúrgico. Então eu acho que é muito importante o ortodontista saber diagnosticar isso. Porque eu falo assim, corrigir a oclusão qualquer um corrige. Qualquer aparelho vai corrigir a oclusão, certo? Eu vou usar elástico, vou usar mini implante. Oclusão a gente pode corrigir, mas melhorar a cara do paciente, a face do paciente, não é qualquer um que faz. Porque o paciente chegar no final do tratamento ortodôntico e fala assim, eu tô bem minha mordida, mas eu prefiro meu rosto antes, isso é muito ruim, né? É muito ruim. Ele ter essa queixa no final, porque... E daí, quando acontece isso, e depois o paciente procura um cirurgião, né, fala, não, podia ter feito isso. Ah, mas por que o orto não falou? Quando ele não, se ele soube escolher ou não operar, é uma situação. Quando ele não soube e foi direcionado a compensar, isso piorou a face do paciente, o paciente pode ficar chateado com essa indicação, né? Ou falta se eu soubesse, eu poderia ter operado, se eu tivesse conversado com alguém, né? É porque enquanto os dentes estão feios, o problema é o dente, né? Depois que o dente está arrumado, aí ele vê que o problema não era o dente. Então, se o ortodontista falou isso no começo e passou essa informação para o paciente e ele escolheu por isso, eu acredito que fica menos pior para o dentista, né? Para o ortodontista. Porque ele soube caminhar e o paciente escolheu. Fez a escolha junto, né? Exato. Mas a partir do momento que o dentista não sabe nem fazer o diagnóstico da face do paciente e mostrar para ele que tem uma coisa errada, aí eu acredito que é muito difícil. Isso, isso tem que começar na preventiva, Tem que começar na preventiva. E eu acredito que a preventiva, a interceptiva, se você não está falando de face, você não está fazendo interceptiva. Porque a função da interceptiva é melhorar a oclusão e melhorar a face do paciente. A melhor que você conseguir ganhar ali é o que vai tentar esticar um pouquinho essa melhora do crescimento do paciente. Né? Exatamente. Equilibrar o crescimento. A gente quer equilíbrio no nosso paciente, né? Equilibrar e que ele tenha um desenvolvimento da melhor forma possível. E eu acredito que se você não fala do padrão 2, do padrão 3 e do padrão 1, do equilibrado ou do desequilibrado, é difícil você falar em interceptiva, né? Na ortopreventiva, nosso maior foco é que nossos protocolos, eles são consolidados há muitos anos, né? Eu não estou falando de uma tração reversa da maxila de ontem. Né? A gente não começou a usar esse aparelho ontem. Existe 30, 40 anos atrás. Talvez até mais do que isso. O Haas também, mesma coisa. É um aparelho muito consagrado que usamos há muito tempo. O Bionator, o Herbst, não é igual aquele Precision Wings, que é o avanço mandibular que é do alinhador, que está começando agora, que a gente não sabe como trabalha ainda. Né? Então, são aparelhos que nós sabemos e já temos relatos científicos deles há muitos anos, né? Mas você acha que, por exemplo, uma coisa que eu tenho visto muito dos alinhadores na primeira infância aí, você acha que um dia chega a conseguir com um alinhador fazer uma disjunção, por exemplo? Não, nunca vai conseguir isso, né? Não acredito. Eu acho que não sei, nunca pode, nós não podemos dizer assim, nunca, né? Porque as coisas têm evoluído tanto, né? Porque assim, se fosse pensar hoje, não sei para vocês, mas na minha formação, pensar que do alinhador hoje é uma coisa muito avançado, né? Muito avançado. Você sabe que tem artigos que falam, por exemplo, daquele arco em W que faz uma expansão lenta, né? Que falam que esses aparelhos, pelo menos do arco em W, tenho certeza porque eu já estudei, que falam que ele consegue abrir, de certa forma, a sutura palatina mediana, né? Você vai ter que ativar bastante por muito tempo, mas você vai conseguir. Então, assim... E depois buscar o molar na casa do chapéu lá. Exato. Aí boa sorte, né? porque ele vai vestibularizar, né? Mas tudo bem. E agora tá vindo, não sei se você já viu, mas tá vindo o Palatal Expander, né? Que é um aparelho novo, que é uma placa um pouco mais grossa, que ela encaixa nos dentes posteriores das crianças, e você troca de dia em dia, todos os dias, e cada uma vai fazendo um pouco mais de abertura do palato do paciente, né? Para tentar fazer essa expansão com o alinhador, né? Mas assim, é um aparelho que não tem relato ainda. Não, tudo é novo, assim, muito então novo. Se tentando melhorar, né? E engraçado, né? Como os artigos saiu um artigo agora falando muito, muito mal do avanço mandibular dos alinhadores, né? Que é o Precision Wings, e logo depois sai uma atualização. Né? Então, é um problema porque sai um artigo falando mal e aí as empresas lançam uma atualização e aí você não sabe se melhorou ou não, mas por enquanto o que a gente tem de relato na literatura, nada indica esses aparelhos. E é duro pra gente como clínico, né? Você ser o primeiro a testar alguma coisa sem ter a certeza que funciona, né? Exato. Porque o alinhador já é consagrado hoje, que consegue tratar muita coisa, né? Isso já é consagrado, você sabe muito mais
disso, mas às vezes muitas coisas estão querendo fazer sem poder ainda, né? É aquele famoso, eles colocam no mercado, nós testamos, se dá certo, continua, se não der dá errado, certo, você pede lança uma desculpa atualização. Né? Então é difícil, assim, é muito difícil porque também é um tratamento muito caro, né? Não só caro no preço, valor, mas no caro no tempo de tratamento. Porque o padrão 2, por exemplo, é um tratamento que ele está recomendado para pacientes lá no pico de crescimento, certo? Então, se você coloca esse aparelho aí, que faz um avanço mandibular com alinhadores, no pico de crescimento do paciente, você prolonga esse tratamento aí por 1 ano e meio e nada acontece, Pode perder o time você ali pode perder o tempo de intervenção. Perder a chance de melhorar a face do seu paciente porque você usou um aparelho que você não sabia se dava certo ou errado. Eu falei disso porque na preventiva você já falou que está tendo essa parte do fluxo digital ali para os alunos, né? Mas eu falo assim, mas também você não tem visto pais, assim, eu tenho visto aqui, pacientes chegando já querendo tratar com o alinhador, ou querendo saber se dá para tratar a criança ou adulto, ou que seja. E acho que isso está uma febre muito grande, né? Tá uma febre muito grande, mas tem uma parte boa disso também, Zé. Não, tem que ter, né? Porque é uma tecnologia nova, né? Que a gente não pode deixar de usar ou de se atualizar. Exato. É assim, para movimentos dento-alveolares, os alinhadores vão super bem, tá? Mas para qualquer outra coisa, ortopedia, essas coisas, ele não consegue, né? Mas assim, tem uma pesquisa muito legal que saiu nos Estados Unidos também, não vou me lembrar o ano que foi publicado, mas ela comparou, ela conversou com os pais, mostrou os preços de trabalhar com alinhadores para os pais e para as crianças, né? E perguntou para os pais, você trataria seu filho, considerando que é esse preço aqui, você pagaria esse preço para o seu filho em um tratamento? E 70% dos pais falaram que não. E aí, quando perguntaram, mas você pagaria esse mesmo valor para um tratamento em você, com esse aparelho aqui? E eles falaram, mais de 90% dos pais falaram que para eles pagariam esse valor. Então, assim, sabendo que é um aparelho removível, que precisa de colaboração e de todo o trabalho que isso vai dar para eles, e o custo muito elevado dos alinhadores... Na dúvida de se vai conseguir usar ou não, né? Exato. Então, acaba que o convencimento dos pais de fazer uma ortopedia prévia acaba sendo interessante, porque eles acabam aceitando, porque eles entendem que os aparelhos que nós vamos utilizar antes são aparelhos fixos, são aparelhos mais eficientes, que eles já têm um respaldo na literatura e que depois nós podemos usar um aparelho mais estético quando a criança tem um pouco mais de maturidade, porque a maturidade é muito importante para os alinhadores, não só em crianças, mas em adultos também. Quando eu comecei meu tratamento com alinhador, eu não tinha maturidade para isso. Eu não utilizava o alinhador. Quando você foi paciente, você fala? Quando eu fui paciente, tá. quando eu coloquei em mim mesmo alinhador, né? Que bucha, porque assim, eu não utilizava o aparelho, porque eu não sou uma pessoa condicionada, eu não sou uma pessoa que consegue ter um dia a dia, um cotidiano muito igual, regrado sempre, bem regrado. Então, como o meu dia é muito corrido, então acabo que eu esquecia dele. Então, para quem tá te vendo na academia todo dia 6 horas, mudou muito, Mudou muito, exatamente. Mas então, esse que é o negócio, mudou minha maturidade. Então, depois de um tempo, minha maturidade mudou, eu consegui utilizar o aparelho. Faz uns dias que o Vini tá em todo dia 6 da manhã. Você tirou umas férias aí esses dias que eu não te vi lá, né? Amanhã, se for voltar amanhã, você leva atestado, que vão perguntar lá quem você sumiu essa semana. Porque eu sumi por 15 dias, né? Mas eu tenho te visto lá todo dia 6 horas também. Porque, pra mim, é o horário que dá, cara, pra ir assim, e nunca falha. Sim. Se eu deixar pra ir agora, depois do consultório, ou depois de a gente gravar, dá errado, cara. Sim, com certeza. Pra mim também, o horário que dá certo é de manhã. E você termina o treino, você fica feliz porque acabou. Não, toma um banho e já tô pronto pra ganhar o mundo ali, não tem ninguém Daí você segura. tem seu dia inteiro pela frente, já passou pelo pior, né? Que era pra academia. Então, com o probleminha que tá faltando água, né? Você já não passou por isso, né? Não passei. Esses dias tava sem água, ela tava tendo que voltar pra casa, perdendo um tempinho ali pra chegar atrasado no serviço, mas tá rolando ainda. O treino não tá falhando. Mas passamos sem água esses dias aí. Até para aquelas áreas? É, todo mundo, eu acho que Bauru deve estar passando por esse período aqui de escassez aí, então tá faltando água até na academia. Eu voltei agora de férias, depois de 15 dias. Vamos ver amanhã. Então amanhã você já vai meio esperto no horário, se tiver que tomar banho lá, você não vai precisar ir pra casa. Não vai dar tempo, né? E daí eu vejo que essas coisas assim, porque assim, você na preventiva tem que estar atualizando, né? Não adianta você não falar nada disso de fluxo digital, porque é uma realidade hoje e toda a documentação já tem vindo com STL já, né? Não vem com os modelos, mas se não pedir, né? Vamos falar assim. E a parte de alinhador faz parte do tratamento hoje, né? Mesmo das crianças, né? Na verdade, o fluxo digital não só no alinhador, né, Zé? Hoje, na clínica particular, como a gente tem uma clínica... Hoje eu trabalho lá junto com os capelosas, né? E... Nossa, olha que bonito, né? Nossa, que lindo. Vou pegar com a mão mesmo para te servir aí, ó. Hoje eu trabalho lá na clínica dos capelosas, né? E então nosso público é um público assim
que requer um tratamento um pouco melhor, mas qualquer público, acredito hoje, tenha como trabalhar com fluxo digital de forma muito tranquila, né? Então hoje, se você for pensar, eu posso fazer, por exemplo, uma separação interproximal. Escaneamento, né? Daí eu espero um dia, 2 dias, removo a borrachinha, faço o escaneamento e mando para o protético o escaneamento. O protético vai imprimir, vai fazer a bandagem, vai confeccionar o aparelho. E hoje aqui em Bauru, como nós temos protéticos muito bons, né? Então eles mandam para mim um aparelho perfeito, encaixa perfeitamente. E nisso eu economizo 2, 3 consultas com o meu paciente, né? Como a gente tem Eu sei de gente que manda modelo sem separar. Eu mando algumas vezes também, quando eu não consigo, eu mando sem separar. Então o fluxo digital faz parte mesmo quando você não vai trabalhar com alinhador, né? E agora ainda a gente tem que pensar que, além disso, a gente tem outro problema, né? A criançada tá vindo agora de uma criançada pós-pandemia, que passou muito tempo em casa, preso em casa, e que é muito protegida. E que essas crianças talvez elas tenham uma dificuldade maior de amadurecer, tá? Então, antes era muito mais fácil tratar uma criança de 5 anos. Hoje, uma criança de 5 anos não é sempre que ela vai ter uma maturidade para entender esse tratamento que está sendo feito nela. Então, algumas vezes eu estou tendo que começar aos 6, 7 anos, esperar um pouquinho mais para que ela consiga ali entender e deixar eu trabalhar com ela de uma forma assim que seja agradável para os dois, né? Que não seja pesado, que eu não tenha que forçar a criança a fazer nada, né? Porque atender na marra também não dá, assim, Não sem a dá. criança deixar é muito ruim, né? É sacrificante pro pai, para mim, pra criança, para todo mundo. Mas sabe que hoje mesmo eu vi uma paciente aqui, que ela tá na fase, tá no segundo período transitório ali, já fez a expansão, já tá, tá tudo ok, tem que fazer o freio, mas assim, eu falei, não tem por que fazer agora enquanto não for colocar o aparelho, entendeu? Daí eu falo, ó, daí ela falou assim, eu não queria fazer agora, acho que ela não vai deixar, a mãe já falou, né? Quer dizer, a mãe nem deu a chance da menina responder. Daí a paciente falou assim, também prefiro fazer depois, lógico, né? Se for para escolher a data da cirurgia, Sim. todo mundo Vai adiar. vai adiar, né? Isso é normal. E daí eu falei, então tá, antes de pôr o aparelho a gente volta a conversar. Daqui 1 ano nos falamos. Mas às vezes eu Não faço força a isso. barra, não faço nada. Não dá pra fazer agora, beleza. Antes de pôr o fixo, e realmente não precisa ser agora, né? A gente tem que saber. É que às vezes tem casos desses que eu falo, não vou fazer agora, que esse pra mãe, no caso de falar que eu vou adiar, foi mais fácil. Porque ela também já não queria fazer já. Mas tem mãe que eu falo que não vou fazer agora, que é melhor fazer quando for pôr o aparelho, que daí acha ruim de não fazer. Sim. Que acha que a gente não tá querendo atender. E é O que é difícil estranho, isso. né? Porque nós dependemos disso financeiramente também, né? Então, na verdade, nós queremos fazer também, né? Sim. Então, na verdade, não é. Eu gosto da minha clínica de ser bem verdadeiro com os pais, sabe? Uma oclusão que eu gosto bastante de tomar cuidado é mordida aberta anterior. Algumas vezes a criança não está pronta para perder aquele hábito. A criança tem aquele hábito de sucção porque aquilo é um conforto para ela de alguma coisa que está faltando no dia a dia dela, né? Um carinho, alguma coisa, ou alguma coisa que é errada. Geralmente tem algum problema naquela família. E às vezes o problema dela está muito além daquele hábito de sucção. E ela não está preparada para remover isso, né? E aí você força ela com uma grade palatina, isso causa um trauma tão grande para a criança, uma coisa tão ruim para a criança, que eu às vezes não vejo muita vantagem. O Henrique e a Tajde vieram aqui em um podcast com você, né? E eles falaram que dá para corrigir a mordida aberta anterior até os 10, 11 anos. Fica um pouco mais difícil de você corrigir depois. Porém, é possível ainda fazer a correção. Mas certo? sabe, eu oriento de um jeito que eu aprendi assim, me corrija se estiver errado pra eu corrigir isso nos próximos. Mas, por exemplo, eu fiz isso em casa e deu certo, né? Com orientação do Guilherme na época, que sempre eu preciso de alguma coisa, quem estava aqui atendia perto, né? Então a gente sempre conversava. Mas a questão de não precisar tirar a chupeta ou o dedo enquanto não estiver nascendo permanente. Sim. Então, isso que o Gui falou, eu fiz em casa. Tanto que 1 ano antes que a gente viu na radiografia que ia demorar, minha mulher ainda falou isso ontem, que orientou tanto que quando chegou na época de entregar a chupeta, que os dois chuparam a chupeta, eles no dia do aniversário que foi combinado lá, entregaram numa boa. Não foi uma coisa assim, tipo... É lógico, pediram a noite depois, né? Mas no dia da festa entregaram. Mas depois, na hora de dormir, pediram. Mas foi conversado muito tempo atrás. Já tinha uma maturidade, assim, de entender que precisava parar, que ia estragar os dentes, coisa assim. Estragar assim, deixar em posição errada, né? Porque eles tinham um pouquinho de mordida aberta, mas tirou, sumiu sozinho, sem fazer nada. Eu sempre recomendo que a partir dos 3 anos comece a pensar nisso. Até os 3 anos não tem problema nenhum. Os pais pensarem... Até os 3 anos, não é que não tem problema nenhum. Até os 3 anos ainda dá para fazer. Tenta sempre reduzir o máximo que puder a quantidade de tempo que está usando a chupeta, mas o hábito que seja, né? Mas a partir dos 3 anos começa a pensar.
e começar a trabalhar na cabeça dele a remoção. Até os 5 anos, tem bastante tempo aí, né? Dá para trocar 2 natais, né? Pelo presente. Geralmente essas de trocas... Um bolinho de aniversário, né? Uma festinha. Exato. Daí, a partir do momento que chega nos 5 anos, já começa a ficar mais preocupante. Aí já tem que começar com coisas mais convincentes para tentar tirar o hábito, né? E a partir do momento que vai vir os permanentes, né? Que vão vir os incisivos, que são os primeiros dentes que vêm no primeiro período Daí já não transitório. é indicado fazer nada mesmo. Aí já tem que remover esse hábito, né? Mas ainda assim, Zé, eu ainda acho que se a criança não tá pronta ainda... Esperar um pouquinho. Esperar um pouquinho. Às vezes fazer um trabalho com psicólogo em comunhão, né? Reduzir o tempo e ainda ter um apoio externo, vou falar assim, né? Eu acredito que assim, quando eu tô fazendo assim, parece que a criança tem uma aceitação maior. Eu já tive paciente que arrancou a grade palatina inteira de uma vez com o dedo. Tive paciente que quebrava as extensões. Então, assim, essas coisas vão acontecer porque ele não tá preparado, entendeu? E às vezes vai ser uma coisa tão traumática para ele, tão traumática para os pais, tão traumática para mim, que às vezes não vai compensar para nenhum de nós, entendeu? E esperar 1 ano mais ali para que ele tenha maturidade para remover esse hábito, não vai fazer tão mal assim, né? Menos do que o trauma, você fala, né? Menos que o trauma. Na balança ali. Na balança, isso, da balança da vantagem. O trauma é menor, esperar um pouquinho, né? Exato. E eu recebi uma paciente de... Mas é claro, ele não pode falar que também vai deixar até o fim do crescimento, que daí também... Aí já é muito. Mas olha, e a criança vai sofrer bullying na escola se chegar de chupeta com 12 anos, né? Exato. Tive uma paciente de 11 anos que apareceu lá na clínica, mordida aberta anterior e o dedo marcado. Né, dedão marcado, que ela succionava o dedão. E aí, conversando com a... Na verdade, eu não tive a delicadeza naquele momento que ela chegou na minha clínica, eu acredito que estava no meio da correria, e eu virei para conversar com a mãe e deixei a menina na cadeira, porque eu já tinha avaliado a paciente. Então, eu fui conversar para a mãe para explicar o tratamento, com a grade e tudo mais. E a paciente esperando na cadeira. E a paciente esperando na cadeira. E aí eu escutei ela chorando atrás de mim. E quando eu virei, ela começou a chorar muito. Que ela escutou que ia ter que parar. Que ela ia ter que parar. E foi tão terrível, mas tão terrível, que eu não consegui colocar aparelho nela. Porque ela não estava pronta, ela precisava de uma consulta com um psicólogo, ela tinha perdido a mãe, tinha problema com o pai, vivia com a avó, quem eu conversei responsável era a avó. E então, assim, o problema dessa menina ia muito além do hábito de sucção dela, né? Então, nesse caso, eu indiquei primeiro que ela fosse tratar com uma psicóloga e agora ela tá tratando comigo. Ela tá indo super bem. Na hora certa, na época certa, né? Talvez a época de correção da maloclusão não seja a melhor. Mas para aquela menina, eu acredito que aquela foi a época certa de tratar ela. Ter esperado foi a melhor coisa, né? Eu acho que no tratamento com crianças, esse que é o ponto principal. Eu acho que isso é o tratamento individualizado, né? Que a gente tanto fala. Em cada caso, você pontuar o que vai ser melhor indicado, né? Sim. Porque você tem mais resultado, né? Com certeza. E às vezes o resultado que você vai ter ali antes nem vai ser algo tão significativo assim para essa E esse caso que eu falei de hoje, assim, se a gente fosse pensar por dinheiro, era melhor já operar já, faz de tudo para fazer agora. Mas o que vai mudar? Fazer um freio labial agora? Ou quando for por aparelho daqui 1 ano, 2 anos? Sim. Não muda nada, assim. E assim, serviço nunca falta. Sim, sai um, vem o outro. certeza. Então, o importante é a paciente entender que a gente tem um protocolo, que a gente tem confiança no que fala, e ela vai voltar e quando a menina estiver na época de usar aparelho, vai fechar esse diastema por causa que não vai ter mais o freio ali e isso vai se dar certo. E vai indicar outros, né? Porque, na verdade, se você faz um bom diagnóstico e mostra para os pais o que você realmente queria mostrar ali, eu acredito que isso traga outros pacientes mais para frente, né? Porque você fez o correto naquele paciente, né? Você não negou o tratamento. O paciente não precisava de um tratamento, né? Ao mesmo tempo, hoje foi engraçado, Vi. Foi uma paciente que veio para extrair terceiro molar em 2019. Olha só, fez um lado, né? Daí, como todo mundo, estava anotado lá assim, ela voltou, tirou ponto e marcou em novembro. Daí eu fui ver, ela tinha marcado em novembro de 2019, antes da pandemia tudo. E daí voltou hoje. Daí eu falei, quando ela mandou o raio-x, eu falei, tá com dor, né? Ela falou assim, bastante. Daí eu falei pra tá voltando. Porque às vezes você fala que tem que fazer logo para não piorar, e o paciente paga para ver, né? Sim. Com paga certeza. para ver, tipo assim, foi orientado, aí também não fez, daí voltou com dor, teve que esperar, daí às vezes tem que tomar um antibiótico antes, daí vira uma coisa um pouco maior. Sim. E nunca dói quando o paciente tá aqui, né? Dói quando ele tá longe, ela fala assim, fui viajar férias, e passei problema com esse dente aí. E agora quero tirar de todo jeito. Eu tenho um paciente, eu fui fazer expansão da maxila, um paciente com uma face equilibrada. Era só fazer uma expansão da maxila. Olha que lindo. Nossa, muito bonito. É pra comer, viu? É de verdade, ó. Pra quem tá vendo em casa aí. Não é figurino, né? Desculpa, te cortei. Você foi ver um paciente? O paciente era um paciente de expansão rápida da maxila,
colocamos o expansor nele e ele arrancou o expansor, não deixou expandir, e aí os pais escolheram não expandir naquela época, né? Ele voltou agora, 3 anos depois, para ser atendido. Não tem espaço para os dois caninos, dos dois lados. Um negócio assim muito difícil, daí tem que expandir, mas agora ele já tá mais velho, não quer usar esse aparelho. E aí agora os pais se arrependem. Agora os pais falam: nossa, eu devia ter insistido e ter expandido quando eu ainda estava em idade para isso. Né? O problema agora tá muito mais difícil. E não, e pior que agora tá em troca dentária, então todos os dentes descidos dele caíram, não tem onde ancorar o expansor. Agora a gente tá pensando em colocar com 2 mini implantes, né? E aí vem um assunto que é importante também para preventiva, né? Como a maturidade das crianças está demorando para chegar, então talvez às vezes 5, 6 anos não seja mais uma fase tão interessante, talvez aos 7, aos 8 comece a ser um pouco melhor. Então nós precisamos de um tempo a mais para intervir, certo? E esse tempo a mais está sendo ganho com o mini implante, né? Então é outra atualização que a Interceptiva tem que ter, né? Trabalhar com mini implantes. Porque hoje nós temos o MARP, temos os protocolos de tração reversa da maxila com MARP, com mini implantes, né? Que são muito interessantes. Você trabalhou em vários... Com mini placa. Você trabalhou em vários artigos sobre isso com a doutora Felícia. Tudo por um expansor chama isso. Então, tipo, você vê que agora a gente consegue intervir em crianças um pouco mais velhas, certo? Que mais velhas que eu digo, 14, 15 anos. Não na época quem estava acostumado na preventiva de antigamente. Até 10, no máximo 12 anos já não era mais paciente para preventiva, né? Então hoje em dia isso mudou. Então eu acredito que por mais que as crianças não tenham mais aquela maturidade que tinha com 5, 6 anos, mas agora a gente tem um intervalo de trabalho um pouco maior por causa conta dos mini implantes. dos outros aparelhos, né? Esse mês vai ser o primeiro mês da turma que está atualmente na preventiva trabalhando com mini implantes, né? E eu acho muito importante, principalmente para o odontopediatra que quer trabalhar com ortopreventiva. O odontopediatra está acostumado a dar anestesia. Está acostumado a dar anestesia em crianças. Então, para o odontopediatra fazer a parte do mini implante... Do MARP, né? É muito simples. Porque é uma técnica segura de ser reproduzida, sabe? E quando a gente foi desenvolver isso daí, quando a Alexandre trouxe pra gente aqui para começar, a ideia era o quê? Era que pudesse ser uma coisa que a gente fizesse e outras pessoas aprendessem a fazer igual, né? Sim. Porque não adianta ser uma técnica que, tipo, dava certo na mão do Alexandre, ele me ensinou, mas eu não consigo ensinar outras pessoas. E isso, era reprodutível. Né? Era reprodutível, né? Tanto a forma de fazer o aparelho, de montar, mas o MARP virou uma realidade, né? E eu fiquei um tempão nisso, cara, assim, que hoje ainda passou um pouco. Mas eu fiquei com MARP na testa, que todo lugar que eu ia era só pra falar de MARP, cara. E eu fui treinado pra fazer ortognática e... Uma vez que você começa a falar desses assuntos diferentes, todo mundo te chama pra isso, né? Eu fiquei um tempão, assim, só falando de MARP, era curso de MARP, era aula de MARP em especialização. Não que não fale ainda, mas fiz mais coisa, né? Mas parece que eu falei, será que eu vou ficar marcado o buco que faz MARP, né? Ainda mais que o pessoal, os ortodontistas, é isso que eu falo, o ortodontista eu não gosto de anestesia. Não gosto de anestesiar, não me sinto bem fazendo Mas isso. a grande maioria dos ortodontistas não gostam, sabe? Não é comum um ortodontista que faça uma extração ou que coloque um mini implante. Mas quem quer aprender, acho que consegue fazer também. Eu acho que consegue, também acho que consegue. Mas o que eu digo é que é muito mais fácil para um odontopediatra que já está acostumado com anestesia, com certeza, já tá acostumado com que é o dia a dia, né? O manejo da criança, do que eu. Talvez se você tiver uma caixa de anestésico lá, vença antes de acabar a caixa, com certeza. Entendeu? Do tanto que usa, né? Eu mando para algum bucomaxilo, que eu não uso, né? A minha carpulha, eu fui precisar dela mês passado, passei 3 dias procurando, porque eu não lembrava onde estava. Quase que eu peguei emprestado com alguém, porque eu não lembrava onde estava. Se não quiser, você vem aqui e eu separo. O que não falta é carpulha. Então, mas é uma coisa que eu não uso. Mas é normal, então, não acontece isso. Se não é uma coisa que você usa no dia a dia, você vai ficar esterilizando toda semana para usar, porque vence também, né? Então, sai da rotina, não precisa. Mas é muito interessante que a gente tem essa nova vantagem, essa nova opção. A gente tem novas opções, né? O mini implante mudou muito, né? E sabe que eu comecei a fazer mini implante na preventiva pro Dr. Omar, né? Ah, é? Foi. Eu lembro que foi os mini implantes da Conexão. Depois o Dr. Dino trouxe uns da 3M na época. E que depois, nem tinha pra vender no Brasil, né? Depois que foi atualizando aí, Neodente lançou, a gente usou muito tempo da Neodente, era muito bom o mini implante. Até vir essa pesquisa da PecLab, que daí eu só uso da PecLab hoje. Acho que é os melhores que tem hoje no mercado. E acessíveis também. Também. Mas tem um lance que a maioria não gosta da PecLab, mas é assim, uma coisa da empresa, né? Que é você ter que fazer a compra direta, né? Você tem que ligar lá, pedir, vem pro seu consultório. Assim como os expansores, os disjuntores, né? Tanto o diferencial quanto o MARP,
o de adulto, qualquer modelo deles lá, precisa você ligar e comprar. E a maioria gosta de quem na dental e já pegar, né? É mais difícil, né? Então, mas assim, eu não vejo problema nenhum, porque a gente sempre deixa alguma coisa em estoque, mas a grande maioria reclama de não ter na dental. Mas também eu penso que para ter em todas as dentais, muda muito a rede de distribuição de uma empresa, né? E a porcentagem também tem negócio do Do trabalhando com lucro, né? lucro, Então, né? funciona assim. Para mim funciona, mas eu vejo que muita gente acaba comprando de outra marca, porque vai na dental e pega. Aham, com E, certeza. não, e assim, Pela facilidade, né? porque, por exemplo, para eu poder ter sempre um mini implante aqui ou fazer um MARP, eu tenho que ter um disjuntor, né? Pelo menos eu tenho o 2 e o EX, né? Que é o que usa de costume. Aham, Os mini implantes que pode usar nesses disjuntores. Então sempre tem que ter isso à disposição aqui. sim. E às vezes o dentista não quer fazer estoque, não quer deixar dinheiro parado ali. Mas é que para mim funciona assim, eu deixo porque quando precisa, tá ali, Já sabe? tem. Eu uso bastante aquele diferencial da Dani, né? O Sim. aparelho diferencial Garibe, que também é feito pela PEC Lab. E ele tem esse mesmo problema, né? Que toda vez que precisa pedir, tem que. Nem o protético tem, né? Você tem que É, você tem que pedir mandar para mandar protético, pro né? protético o parafuso. E os outros é só falar O para ele que no falar. Hirax ou no raso, você já pede, ele te entrega pronto, né? Ele manda pronto, então não tem Então dificuldade é só, nenhuma. é só essa questão, mas assim, funciona do mesmo jeito. Porque a gente também se programa para atender, né? Ninguém É, atende, ninguém chega agora para pôr um expansor daqui a pouco, né? sim. Dá para programar, pedir, isso. É rápido também É. hoje em dia ocorrer. Então, acho que talvez essas técnicas que vieram, né, talvez ajudou muito a gente nisso, né? De atrasar um pouco o tratamento, Vi, e poder usar o MARP, por exemplo, ou as mini placas ali para ajudar, né? Mini implantes que sejam Sim. que virou uma realidade na ortodontia preventiva também, né? Sim, sim. Eu acredito isso, que o começo ali pode ser que esteja prolongado, né? Então pode ser que a maturidade das crianças para entender o tratamento Estejam não seja retardados um mais pouquinho, né? 5, 6 anos. Porém, a gente tem agora alguns recursos que permitem que a gente aumente esse tempo, né, de tratamento. Então, eu acho muito importante para um curso de ortodontia preventiva, um curso que vai ensinar isso para os alunos, que eles mostrem que essa é a nova realidade, né? A nova realidade tem alinhador, a nova realidade tem mini implante, Tem a nova MARP, né? tem MARP, entendeu? Então a gente tem que saber isso, porque vai fazer parte do Assim nosso como outros aparelhos protocolo. extrabucais, vamos falar assim, também caíram em desuso, né? Cada vez mais vão cair em desuso, né? Porque Né? ainda mais hoje, né? Com esse mundo do bullying, da internet, que as pessoas estão na mídia o tempo todo, né? A criançada não quer mais saber desses E eu acho que o aparelhos. protocolo da máscara, por exemplo, vai bem porque eu uso praticamente caseiro, né? Vamos falar assim, né? A máscara eu ainda acredito que seja um dos melhores protocolos que existe. Na verdade, eu acho que ainda, Não, mesmo que o MAMP e o BUMP ainda esteja aí, não, que não tem tem ainda a igual, né? opção, não tem igual a máscara facial. Mesmo meus pacientes, quando eu coloco alguma coisa, uma mini placa apoiado com mini implante nos inferiores, eu ainda coloco para dormir se A eles puderem máscara. a máscara facial. Porque eu ainda acredito que a máscara Potencializa, facial onde puder potencializa muito. puxar, que esteja ajudado, né? Deus fala para eles, então quando você sair na rua, usa elástico intraoral. Saiu de casa, voltou para casa, Foi a máscara. põe a máscara. E geralmente É o eles. melhor dos mundos, né? E agora tem uma máscara facial, na verdade agora não, né? Sempre existiu essa máscara facial, mas só que eu tô começando a trabalhar com ela agora, que você molda a face do paciente, né? Pelo menos o contorno, para você conseguir uma adaptação, uma placa que adapta melhor, que não fica aquele negócio passando no centro da face do paciente e parece Fica ser mais mais delicado, assim. confortável. Ela fica mais delicada, ela fica encostando desde da testa do paciente, aqui na lateral do rosto. Ah, é a máscara mesmo. É uma máscara, mas só que ela fica na lateral, ela passa por volta. É uma máscara individualizada para o paciente, né? E você ainda pode fazer a parte de acrílico na testa e no mento, da cor que ele gosta, com glitter, com Tem coisas um que apelo, atraem as crianças, um né? apelo visual também no aparelho. Exatamente. Que sempre teve, né? Às vezes Exato. eu vejo no laboratório, pra que põe figurinha no céu da boca, assim? Quem que vai ver, né? Mas na hora que o paciente pega, muda tudo, né? Exatamente. Ele fica totalmente empolgado, Porque né? ninguém olha o céu da boca pra ver a figurinha, né? Mas ele Sim, mostra, né? O paciente mostra. com certeza, com certeza. E dá um trabalho pro laboratório isso. Né? Cabelo. Mas eles estão tão acostumados agora, Não, né? é. Porque não tem jeito. Eles até perguntam, até acham estranho quando você não Quando manda. fala é Né? o tradicional, é transparente. Fala Transparente. Nem sei fazer mais o transparente. só aparelho colorido. E aí, você vê na rede social, tanto de gente que posta o aparelho colorido ali para poder ter aderência do paciente, né? Essa aderência visual que seja, para poder fazer. E agora eu sei que você está com uma nova casa, né? Uma promessa de nova casa aí para começar uma nova turma. Conta aí pra gente como que tá sendo isso daí. A preventiva, né, ela começou, como você sabe, começou lá na USP, na verdade, né? As primeiras turmas da preventiva foram na USP, o Dr. Omar começou lá. Na época, há 43 anos atrás,
ele não tinha outro local, então a clínica era feita lá na USP e as aulas mais lá no Centrinho. E aí depois abriram a Profis, né, que é o centro ali que cuidava dos pacientes que vinham aqui para Bauru para fazer a cirurgia. E durante muitos anos foi lá na Profis o curso. E agora, depois que. E agora a Profis diminuiu suas atividades, né? E a parte de sala de aula não existe mais. Então, nós tivemos a obrigatoriedade de sair de lá, nós não tivemos opção mais. Teve E que achar uma acabamos nova indo- casa, né? Tivemos que achar uma nova casa e fomos para a PCD. Então, durante agora 2 anos, nós ficamos lá na PCD, mas agora nós voltamos para uma parceria que é uma parceria assim que sempre aconteceu, né? Então, o Dr. Dino Capelosa, quando o Omar começou com o curso de ortopreventiva, o Dino Capelosa já começou a trabalhar com ele e sempre teve uma conexão entre a preventiva e a corretiva, que era do Capelosa, né? E agora nós vamos voltar a essa estrutura original, vamos trazer de volta a preventiva para conectar com a corretiva, né? E estamos indo então para o Instituto Capelosa para começar uma parceria aí que vai ser muito É a partir do ano que vem já? A partir do ano que vem. Já está aberta a inscrição? Como que tá isso hoje? As inscrições estão abertas para o ano que vem. Para reserva de vaga já, né? Na verdade, quem está interessado tem que correr para pegar a vaga, porque nós estamos já com a turma. Já fechando a turma já. Turma e são vagas limitadas, não são muitas vagas. Então, quem tem interesse tem que correr lá, mandar mensagem pra gente. E a ideia vai ser abrir uma turma por ano, é isso? Vai abrir uma turma para não especialistas, né? Que nós chamamos de Preventiva 1. Então, para odontopediatras, recém-formados, quem ainda Pra não quem tem. está iniciando na ortodontia. Exato. Quem não sabe nada de ortodontia e quer começar na ortodontia. E vamos ter a turma de Preventiva 2, que são para especialistas. Que é quem já fez a Preventiva 1. Ou quem já fez a Preventiva 1, ou que já tem alguma experiência prévia com ortodontia, ou que já é até especialista. Porque, como Que eu não falei fez a pra você- preventiva, que foi direto para especialização. Né? Exato. Muitas especializações, o aluno sai da especialização sem saber muito de preventiva, né? E isso nós vimos como uma falta para os alunos, então nós vamos abrir a Preventiva 2 também, que é um pouco mais especializada, um pouco mais complexa do que a Preventiva 1. Então, você vai cuidar de 2 turmas por ano ali. Duas turmas ao mesmo tempo. Muito Isso. legal, é um As desafio. 2 turmas elas acontecem ao mesmo tempo, né? As aulas principais, né, com os professores convidados, com os professores principais Acabam do sendo curso, juntas. acabam sendo juntas, isso. Mas só que daí a parte da Preventiva 2 ela vai ter umas matérias mais aprimoradas, enquanto a Preventiva 1 vai focar mais no básico para que a pessoa tenha o básico para consiga a base ali do diagnóstico. Que acho que é uma parte muito importante, né? Para todo mundo, né? Mesmo quem não vai trabalhar com ortodontia, acho que Sim. esse curso é válido, né? Porque é um jeito da pessoa tratar, saber indicar e fazer, às vezes, talvez despertar o amor pela ortodontia, né? Sim. Acho que quem começa a fazer, desperta, Não né? tem como parar. Quem aprende a gostar disso daí, ou quem tem contato a primeira vez, eu sei que é muito difícil, sim. Sim. Tanto que eu falei que quando comecei a fazer, pela dificuldade de cirurgia que demora e tal, eu fiquei apaixonado e ainda sou, né? Tanto que você vê que eu ainda acho que eu sou um dos poucos cirurgiões que transitam nas duas áreas ali e que adoro estar perto dos órtons, porque eu aprendo muito, Vi. Você com é mais vocês, cara, conectado tá com o pessoal da ortodontia do que com os bucomaxila. Porque assim, não, pior que é verdade, assim, as pesquisas, os trabalhos, tudo, a maioria é com parceria com ortodontia, né? Tanto que se você for ver os últimos artigos publicados, quase 100% saiu dali da Dani Felício, o pessoal que passou por ali, que são trabalhos que envolvem a cirurgia de alguma forma, mas que tem a ortodontia junto. Sim, com certeza. Mas eu acho que esse é o caminho, não né? tem- A interdisciplinariedade, né? Aquela conexão, né? Assim como assim como na parte da preventiva, a gente tem que estar sempre com um psicólogo, uma fono, né? Sempre trabalhar com Então, algumas acho que outras pessoas. todo ortodontista, Otorrino. uma gaveta dos ortodontistas tem um cirurgião dentro, sabe? Exato, tem que ter. Para contar Obrigatoriamente. para algum dente difícil, para algum tracionamento, às vezes quem não instala mini implante para poder pedir. Então é difícil um orto que não tem ninguém para contar ali, tem que ter. Acho que faz parte também do. Eu vou dar aula, não sei se é para turma, mas o Gui já marcou umas aulas também para o ano que vem. Já está marcando lá e logo a gente se vê lá Com também. certeza. Mas é muito legal saber disso, porque eu acho que essa separação que teve é ruim para os alunos, sabe? A mentalidade eu sei que é a mesma, o fundamento do ensino também, mas estar em lugar separado, às vezes o paciente não liga, né? Tanto de fazer o seu curso, de fazer a preventiva e depois ir para a corretiva com eles, por exemplo, estando separados, o paciente terminava com você e ficava também meio Sim. sem saber para onde ir, às vezes, né? Tanto para os alunos como para os pacientes é complexo, né? Porque quando você fica mudando muito de lugar, os alunos não se sentem satisfeitos, porque eles
conseguem, eles se Costumam, né? acostumam com o ambiente que eles estão. E ali a gente está em um Costumam. lugar excelente, né? A Casa Nova, o Instituto Sim, ali já fui lá. tem muito lugar para estacionar, é muito bem posicionado na E cidade. também já fiz curso na PCD, eu fiz minha especialização de implante lá com o Paulo Domingos, é um lugar muito receptivo lá, sempre foi, né? O Adoro bom a turma isso, de lá nós sempre também, fomos sabe? muito bem recebidos, graças a Deus. Todo mundo nos recebeu com muito carinho e eu acredito que porque é um curso que traz muito carinho, né? Um nome que traz muito carinho pra gente, que é o do Dr. Omar. Então eu acredito que todo mundo receba esse curso de uma forma muito carinhosa e... Não, e daí acho que tem a chance dos pacientes se acostumarem, de ter uma sequência de quem quer fazer a formação toda na ortodontia, fazer num lugar só, né? Sim, E daí acho que isso, os alunos só ganham, os pacientes também. com certeza. Mas fiquei muito feliz com a ideia aí, obrigado de você ter vindo aqui dividir, e eu espero que isso com certeza vai ser sucesso, né? Vai só continuar, vai mudar de casa e a coisa vai seguir. Amém, amém. Obrigado pelo convite de novo, Zé, por que agradeço, por estar vindo aqui pela terceira vez. E se precisar, vem Não, outras mas vezes aqui pra gente conversar bastante. Ano que vem a Mas... gente vem de novo aí para poder falar. Eu queria que você tivesse vindo mais perto ali do Júlio Laranja. Quem sabe ano que vem a gente no programa alguma coisa de você poder falar aí. Com E certeza. também quando tiver alguma novidade de curso, vem falar também, fica à vontade. Obrigado. Eu sei que quem está procurando o curso para começar, ele não conseguiu falar de tudo que faz, mas dá para perceber que é um curso bem atualizado, né? Com todas as tendências do que está acontecendo na ortodontia, o aluno vai sair de lá dominando e vai ter contato também durante esse primeiro ano e segundo ano de curso ali na preventiva. Obrigado mesmo, Vi. Parabéns. Obrigado, Tá bom? Zé. Amanhã às 6 horas, hein? Combinado. Tá bom? Na academia aí, valeu. E leva atestado que você ficou muito de folga esses dias aí. Vamos ver se vamos deixar você entrar lá. Sabe que é o duro de ficar parado? É a dor que vem depois quando volta. Eu já tô pensando nisso. No sofrimento que vai ser, na verdade, hoje de manhã. Eu cheguei ontem à noite de viagem, hoje de manhã eu já não pensou fui nisso? pensando no sofrimento que ia ser o resto do dia. Mas de amanhã não passa, então. Com certeza. Obrigado aí, viu? Obrigado mais uma vez aí. Imagina, o espaço é seu, fica à vontade sempre aí. Vi, você sabe, se marcar toda semana, for uma conversa fixa, vai ter sempre o que falar. Com certeza, com certeza. Pessoal, vocês ficaram até aqui, não deixe de curtir, de seguir o nosso canal, tá bom? E compartilhar também, se você sabe, se alguém que quer fazer o curso, se você estiver vendo esse curso na data que ele foi publicado, no ano de 2024 ou no ano que vem, o curso vai estar existindo também. Vamos deixar aqui embaixo o link do Instituto Capelosa, que lá você encontra o Vinícius e os outros cursos que são disponíveis lá no Instituto, tá bom? Fique com Deus, até a próxima. Até a próxima.